Olá, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula falando sobre graça. Você que é do Viveiro, que está assistindo a gravação, eu quero te pedir que você avance um pouquinho o vídeo, uns 5 minutinhos para que você possa entrar no conteúdo. Enquanto isso, eu quero receber com muita honra todas as pessoas que vão estar conosco aqui no ao vivo. Seja muito bem-vinda, Vivi, a Alice, a Rosemarie. Vamos entrando, vamos nos aconchegando nos braços do Pai, vamos falar sobre graça. Eu quero falar um pouquinho do significado da graça. Bem-vinda, Marisa, seja bem-vinda. A presença de cada um de vocês aqui faz toda a diferença. Quem for entrando, vai mandando um aviãozinho. Quando você clica nos 3 pontinhos, você compartilha com os grupos. Seja muito, muito bem-vindo. Que o Espírito de Deus passe à nossa frente nessa hora. Bom dia, Lu. Bom dia, Bel. Sejam bem-vindos. Bom dia, Marta. Vamos entrando, gente. Vamos convidando o povo. Hoje é dia de ir mais fundo em Deus. Hoje é dia de viver a graça de Deus sobre a nossa vida. Leva-me mais perto, onde eu te encontro. Sim, Deus, nós queremos ir mais fundo, Senhor, em Ti. No lugar secreto, Senhor. Nesse lugar onde somente as pessoas que querem ter intimidade contigo, Senhor, conseguem penetrar, conseguem permear, que a Tua graça, o Teu favor, Tua misericórdia venha sobre as nossas vidas, Deus. Senhor, nós unimos a nossa fé nessa manhã. Nós unimos, Senhor, no mesmo propósito de buscar, de Te conhecer. Nós abrimos a nossa mente para entender, nós inclinamos o nosso coração para Te obedecer, Senhor. Nós queremos ver a Tua glória, Senhor. Nós desejamos, Senhor, nós nos entregamos à Tua presença, Senhor. Vem com a Tua glória, vem com o Teu poder. Vem, Senhor, com o Teu senhorio sobre as nossas vidas e enche-nos, Senhor. O que mais nós queremos, Senhor, é ver a Tua glória. Senhor, é sentir a Tua presença. Nós queremos voltar para o propósito original, para viver a história que o Senhor escreveu para nós. Que o Teu sangue, Senhor, cubra nossa casa, nosso lar, nossa família, Senhor. Que esse dia seja um dia de livramento, de guarda, de proteção. Coloca os Teus anjos, Senhor, em lugares estratégicos. Coloca os Teus anjos guardando a nossa casa, os nossos familiares. Ah, Senhor, que o Teu sangue venha sobre nós. Que todo pecado seja perdoado, Senhor. Que sejamos livres de toda a condenação, Pai. Livres da condenação. Que nós possamos viver pela Tua graça, por esse favor imerecido. Que a nossa vida seja livre, Pai. Que a nossa vida seja leve. Em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, viver com excelência o chamado. Enche, Senhor, a nossa casa da Tua presença. Que a Tua presença seja sensível, Deus. Nós Te pedimos, nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem concorda, diga amém. Quem concorda, diga amém. Bom dia, Simone. Bom dia, meu povo. Como vocês estão? Bom dia, Sueli, linda, milagre de Deus. Bom dia, Marili. Nós temos usado
esse versículo que está em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, que diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Gente, tem um trono de graça para a gente poder se achegar. Tem um trono de graça, da graça de Deus para a gente poder se achegar. Olha só, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Quem vai chegar nesse trono de graça nesse momento? Eu quero me achegar nesse trono de graça. E achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Se nós precisamos da ajuda de Deus, se nós reconhecemos que nós precisamos da ajuda de Deus, nós precisamos nos apropriar desse versículo. Vamos ler de novo? Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança, igual criança que confia no Pai. Igual criança, quem não for como criança não vai ver o reino de Deus. No que diz respeito à graça de Deus, às vezes a gente não se sente merecedor da graça. E você sabia que tudo que você vai conseguir, tudo que você vai conquistar, todos os seus resultados, porque todas as nossas lives aqui visam uma coisa. Todas as nossas lives, todos os nossos estudos visa uma coisa: resultado. Escreve aí, resultado. E o resultado primordial é glorificar a Deus com esses resultados. Quais são os propósitos? Quais são os propósitos de cada resultado? Primeiro, propósito número 1, glorificar a Deus com todos os milagres, com todos os resultados que você vai receber. Uma vida com resultado. O resultado é o que te cura. O resultado é o que te cura. Quando a tua vida tem resultado. Sabe assim, quando você tem fatos para contar. Porque contra fato não tem argumento. Ninguém vai argumentar a tua fé quando você fala de um Deus que dá resultado na tua vida. Quando você vê o resultado da tua cura física, quando você tocar o teu corpo e você falar, não adianta dizer que Deus não cura, porque Ele curou o meu corpo, porque Ele curou a minha alma. Não adianta falar que Deus não existe, porque Deus restaurou o meu casamento. Eu posso dizer da graça de Deus em todas as áreas da minha vida. Ele curou o meu corpo físico, Ele curou uma depressão terrível que eu tive. Deus curou o meu relacionamento, meu casamento ficou por um fio e Deus curou o meu casamento e eu não merecia. Eu era culpada pelo meu casamento estar daquele jeito. Eu era responsável por o meu casamento estar daquele jeito. E mesmo sendo responsável, mesmo sendo a culpada de viver uma vida com depressão, com casamento destruído, uma vida financeira destruída, com 2 filhos, e eu olhava para os meus filhos e eu pensava, pior do que acontecer comigo é saber que os meus filhos estão vendo esse testemunho. Saber que os meus filhos vão viver o que eu estou vivendo. E eu sempre pensava, se no meu tempo, na minha época, eu estou vivendo um casamento destruído, uma vida financeira destruída, imagina quando os meus filhos forem adultos. Vai ser muito pior. Mas a partir do momento que esse Deus poderoso, não por mérito meu, mas por mérito da cruz, por mérito da graça, quando Deus começou a restaurar o meu casamento, restaurar primeiro a minha saúde, porque é a primeira coisa, primeiro Deus, depois eu. Você sabia que depois de Deus, você é a pessoa mais importante da tua vida? Mas isso não é egoísmo? Não, não é egoísmo. A graça de Deus ela é tão linda que ela coloca Deus em primeiro lugar
e depois Deus coloca você. Depois de Deus, a pessoa mais importante da sua vida é você. Cuida de você, cuida da tua mente, da tua alma, cuida de todos os aspectos do teu ser. Cuida da tua vida espiritual, cuida da tua alma, cuida do teu corpo. Cuida, porque se você estiver bem, todo mundo vai estar bem. Durante muito tempo eu achava que era egoísmo. Por quê? Porque eu tinha um marido para cuidar, eu tinha 2 filhos, eu tinha uma casa, eu tinha a minha profissão, eu tinha meu salão de beleza. E depois me tornei pastora e fui cuidar de igreja, e sempre priorizando o outro. E eu caí numa depressão. Por quê? Porque eu quebrei a ordem dos fatores. Porque eu quebrei a lei do amor. Você sabia que todas as leis foram resumidas na lei do amor? Qual é a lei do amor? Amar a Deus em primeiro lugar, depois você. Por quê? Amar a Deus e ao próximo como você se ama. Mas eu esqueci de mim durante muitos anos da minha vida. Eu fui ensinada a sempre olhar para o outro, a sempre cuidar do outro, a sempre me preocupar com o outro. E eu estava arrebentando a minha vida. E chegou um ponto que eu levei tanto a minha vida na força do braço. Tanto, na força do meu braço, sem desfrutar da graça de Deus. Porque eu achava que eu tinha que me sentir merecedora da graça. Eu não entendia que Deus, Ele me amou quando eu era ainda pecadora. Não significa que Ele não queria mudar e restaurar e transformar a minha vida. Mas Deus me amou. Deus não me amou atrás de um púlpito, com uma roupa de culto. Deus me amou no mundo. Deus te amou no mundo. E isso é graça. Isso é graça. Deus, Ele não esperou que eu desse algo em troca para Ele. Você conhece a história do sábio e do escorpião? Quem conhece a história do sábio e do escorpião? Essa história, ela me lembra muito o que é graça. Porque às vezes a gente pensa que a gente tem que merecer a graça de Deus. Diz que o sábio estava andando pela estrada e de repente ele vê um escorpião se afogando. E ele pede um tempo para os seus discípulos que caminhavam com ele e ele desce até o rio. E aí ele vai salvar o escorpião que está afundando. E com todo jeitinho para não machucar o escorpião, ele pega e faz uma conchinha na mão e ele pega o escorpião. Quando ele está no meio do rio, o escorpião pica a sua mão. E com a dor ele solta o escorpião e o escorpião cai na água. E os discípulos que estavam olhando pensaram, agora é a hora dele se vingar e deixar o escorpião morrer. E para surpresa dos discípulos, ele vai até a margem e ele pega uma folha seca. E ele vai lá com todo jeitinho, de um jeito diferente. E ele pega o escorpião e coloca num lugar a salvo. Quando ele volta para a estrada, os discípulos falam, mestre, por que você não deixou esse escorpião morrer? Você não viu que ele picou a tua mão? E ele falou, sabe por que eu não deixei o escorpião morrer? Porque a natureza do escorpião é picar, mas a minha não, a minha é de salvar. Isso é graça. E Deus, Ele tem essa natureza de nos salvar sem esperar nada em troca. O sábio, ele não queria nada em troca. Mesmo o escorpião tendo picado ele, ele salvou a vida do escorpião. Isso é altruísmo. Isso é fazer pela graça, sem esperar nada em troca. E Deus fez isso conosco. Nessa história, o sábio, ele tipifica Deus. E o escorpião tipifica eu e você, que fomos salvos pela graça de Deus. Deus não esperou nada em troca. E pela graça nós somos salvos. E pela graça, gente, é tempo. Deixa eu chacoalhar você. É tempo de você parar de viver a sua vida na força do braço. É tempo de se colocar debaixo da potente mão do Senhor. É tempo de viver Hebreus 4,16, que diz: cheguemos, pois, confiadamente nesse trono de graça, para que nós possamos alcançar misericórdia. Você sabe o que é? A gente chega no trono de graça. Graça é um favor que você não merece, você não merecia.
Você merecia morrer aos olhos dos discípulos. O escorpião merecia morrer aos olhos de muito, do teu pai, da tua mãe, dos teus familiares, aos olhos das pessoas que te cercam. Você merecia morrer. Eu merecia morrer. Cheguemos, pois, confiadamente igual criança, no trono de graça. Graça é favor não merecido. Nós nunca vamos merecer a graça de Deus. Tudo que a gente faz é por gratidão. Eu vou à igreja, eu vou, eu canto louvores, eu oro, eu faço consagração, eu jejuo, eu faço. Eu abençoo as pessoas, eu faço. Mas é diferente do espiritismo que faz para se autopurificar, para evoluir. Eu não estou fazendo para evoluir, eu estou fazendo porque eu entendi que eu tenho a natureza de Deus. Eu faço pela graça. Se os dias vão bem, eu vou à igreja. Se os dias vão maus, aparentemente, eu vou à igreja. Se alguém me faz bem, eu continuo fazendo bem para essa pessoa. Mas eu não desisto de fazer o bem para as pessoas porque alguém me fez mal. E olha que eu tenho testemunho para contar. Como pastora, você não tem noção. Quantas rasteiras, quantas puxadas de tapete, quanta decepção eu vivi dentro da igreja. E aí vem aquela voz lá do fundo que fala assim, mas tu é idiota mesmo. Você vai continuar salvando o escorpião? Vou continuar salvando por quê? Porque a minha natureza é a natureza do meu pai. E o que eu faço, eu não faço esperando nada em troca. Quando a gente entende que a gente tem a natureza divina, a gente vive Hebreus 4,16, que diz, cheguemos, pois, com confiança, igual criança confiada, no trono da graça, mesmo sabendo que a gente tem natureza de escorpião, mesmo a gente sabendo que a gente não merece, porque é de graça. Quando eu vejo uma pessoa falando assim, eu fiz o bem para fulana, para o fulano, eu vou parar de ser besta. Não. Quer dizer que você fez o bem esperando algo em troca? Não, é de graça. Se você faz o bem para alguém e quando ela não paga o bem com o bem, você diz que vai parar de fazer o bem, é porque isso não era graça. Eu fiz um favor e agora você está jogando na cara? Então não foi favor, foi uma moeda de troca. Por quê? Porque você fez o bem esperando algo em troca. Quando você faz o bem esperando algo em troca, isso é moeda. E todo o bem que Deus nos fez, Ele não espera nada em troca. Mas como honra, como gratidão, a gente se coloca debaixo da potente mão dEle. A gente entende que a gente é filho dEle. A gente entende que a gente tem uma natureza parecida com a natureza dEle. E aí o versículo diz assim, depois que você chega no trono de graça com confiança, igual criança. Sabe aquela criança que quebrou o copo, que fez algo errado, mas mesmo assim ele se achega ao trono de graça? Para quê? Para que a gente possa alcançar misericórdia. Você sabia que a graça, pela graça, você recebe o que não merece. Você recebe paz, você recebe alegria, você recebe contentamento. O que eu recebi pela graça? Eu fui salva, Deus salvou o meu espírito, para que depois da morte ou da vinda de Jesus eu não fosse para o inferno. Pela graça Ele me salvou do inferno. Quando Jesus voltar, eu sei para onde eu vou. Eu vou voltar para a casa do Pai. Isso é graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, para que ninguém se vanglorie, vem de Deus. Pela graça Ele salvou o nosso espírito. Pela graça, Ele me curou da depressão, Ele curou a minha alma. O que é alma? Minha mente, minhas emoções e meus desejos foram curados pela graça. Todos os dias Ele cura o meu coração. Quando alguém me decepciona, quando alguém me trai, quando alguém me abandona, quando alguém me fere, me ofende de graça, Ele vem todos os dias. Nós precisamos da graça de Deus para que Ele cure o nosso coração, a nossa alma. Pela graça, Ele restaurou a minha vida, a história dos meus filhos, tudo que nós temos vivido. Ele restaurou minha vida financeira, para que nós possamos alcançar o quê? Misericórdia. Sabe qual que é a diferença da graça e da misericórdia? Pela graça você recebe tudo, sem merecer. E pela misericórdia você não recebe a punição que merecia. O que eu merecia? O inferno. O que eu merecia? A depressão que eu estava vivendo. O que eu merecia? O peso da condenação por ter vivido no pecado. Porque o mesmo tentador que me tentou para pecar, sabe aquele tentador, aquele capetinha vermelho que fica no teu ouvido falando, faz mesmo, não faz mal, só uma pecadinha.
peca e depois pede perdão. Mente, fala, ofende. Esse mesmo capeta ali que fica ali, tentando você, aquela voz que fala, faz, você é ser humano. Essa mesma voz depois vai te condenar, vai te acusar e vai ficar falando no teu ouvido, por que você fez? Você não vale nada mesmo, né? Então a misericórdia, ela nos livra desse peso da condenação. Pela misericórdia a gente não recebe a punição, a consequência que a gente merecia receber. E achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deus deseja nos ajudar. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Entenda uma coisa, que o Espírito Santo, ele é ajudador. Sabe o que significa? Quando você está com uma mala muito pesada que você não consegue carregar e você pede ajuda para alguém, não significa que a pessoa vai carregar a mala para você. Significa que ela vai te ajudar. Significa que você vai pegar numa alça e ela vai pegar na outra. É isso que o Espírito Santo faz, ele nos ajuda pela graça. Pela graça. Você quer entender a graça? Quando os meus filhos eram pequenos, eu moro num bairro, eu moro no mesmo bairro 20 anos, nesse mesmo bairro aqui, de Ubatuba. Então todo mundo me conhece. E eu tinha comércio, eu tinha salão de beleza. Antes de trabalhar só na igreja, eu tinha salão de beleza. Então os comerciantes vinham fazer cabelo, unha no meu salão. Então tinha aquela permuta, né? Eu fazia unha, cortava cabelo, pintava cabelo e a mulherada e os homens vinham cortar cabelo no meu salão. E quando eu ia comprar no estabelecimento, eles sempre falavam, não, faz um caderninho, depois a gente desconta. E eu odeio isso, gente, eu odeio caderninho. Meu marido, ele não gosta de comprar a prazo. E ele gosta de comprar no dinheiro. E aí, com o passar do tempo, essas pessoas me convenceram a fazer o caderninho, né? Agora é no computador. E aí eu tinha crédito em todo o comércio aqui na rua. E aí, quando os meus filhos precisavam de alguma coisa, eu falava, vai lá e pega no nome do pai, pega no nome da mãe. Vai lá e pega. Ah, eu preciso de um chinelo, né, aqui na praia. Vai lá na lojinha e pega lá. E eu trabalhava muito, o Alex também. E aí, quando eles precisavam de alguma coisa, os meninos, eu falava, vai lá e pega. Pega lá e marca no nome do pai e da mãe. Quando eles eram pequenininhos assim, eles tinham vergonha. Eles preferiam passar necessidade do que ir lá e pegar no nome do pai e da mãe. Não, mãe, vou esperar. Quando a mãe puder, a mãe vai lá e pega. Tinha medo de chegar lá e receber um não. E eles foram crescendo. E aí, eles tomaram coragem de ir lá e começar a pegar no nome do pai e da mãe. Gente, eles gostaram tanto do negócio que daí chegou um momento que a gente teve que botar freio, né? Porque daqui a pouco o Caio estava indo lá na farmácia, pegando aquelas talas de braço, joelheira, não sei o que custa 100, 90 reais. Então hoje eu não preciso nem pedir para eles ir lá e pegar no nome do pai e da mãe. Porque eles sabem que o pai e a mãe têm crédito, que o pai e a mãe vai lá e vai pagar. Foi só eles crescerem para eles entender que eles podem fazer, que eles podem usufruir de coisa, porque é pai, é mãe. Eu estou trabalhando hoje, meu marido trabalha, né? Nós temos um terreno grande, né? Relativamente grande aqui na praia, que nós compramos há muitos anos atrás. Tudo que a gente compra e edifica, o que a gente está fazendo? A gente está deixando legado. A gente está construindo herança para os nossos filhos. E tudo vai ser deles por herança. Isso é graça. Mesmo quando os meus filhos fazem alguma coisa que eu não gosto, eu repreendo, chamo atenção. Mas eles não deixam de sentar na mesa e comer porque eles fizeram alguma coisa que não me agradou. Eles vão sentar na mesa e vão comer tudo que a gente come. Eles vão entrar no quarto, eles vão ligar o ar-condicionado. Eles vão desfrutar. Eles vão tomar banho, vão usar chuveiro, shampoo, sabonete, tudo. Por quê? Eles precisam fazer por merecer? Não.
Eles só precisam ser filhos. E o que você que está me assistindo aqui ao vivo, você que vai assistir lá no Viveiro, o que você precisa hoje? Fala para mim, escreve aqui para mim. O que você precisa hoje para desfrutar da graça de Deus? O que o Caio e o Diogo, os meus filhos, precisam hoje para desfrutar da nossa herança? De tudo aquilo que nós temos condições de oferecer como pais para eles. O que eles precisam? Será que eles precisam fazer alguma coisa? O Caio e o Diogo, eles só precisam ser meus filhos. Só isso. Só precisa ter meu sangue. Só precisa ter o meu nome, né? O Caio é Dangui, o Diogo é Dangui. E eu e você, o que nós precisamos? Para receber toda a graça, nós precisamos ser filho. Sabe o que Jesus deixou para nós? Jesus deixou como herança o seu nome, o seu poder e a sua autoridade, toda a autoridade. Ele entregou para nós, para que hoje nós pudéssemos desfrutar da graça de ser filho de Deus. Jesus morreu como filho único, como unigênito. Ele ressuscita como primeiro de muitos, porque depois dele veio eu, veio você, veio cada um de nós. Veio todos aqueles que virão através da nossa vida. Se nós propagarmos essa palavra de salvação. E esse é o meu convite no dia de hoje, que eu e você possa desfrutar dessa graça, que eu e você possamos ser uma testemunha viva do poder de Deus, testemunhar o poder de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta a partir de hoje, escreve aqui para mim. A partir de hoje, você vai viver como? Igual os meus filhos quando era pequenininho, que passava às vezes o dia inteiro ou até o final da semana para eu poder ir lá e dar na mão, mas quando eles cresceram, eles foram atrás. Você está esperando o quê? Quero te fazer uma pergunta, escreve para mim. A partir de hoje, você vai viver pela graça e vai desfrutar? Ou você vai viver como diz Gálatas 4:1? Gente, Gálatas 4:1 é para abrir o teu olho. Gálatas 4:1, estuda. Enquanto o herdeiro é pequenininho, em nada ele difere de um escravo. É igualzinho um escravo. Quantas pessoas que você conhece dentro da igreja que vive como escravo? Quantas pessoas que você conhece que levam o nome de crentão e vive igual escravo? Não tem saúde física, não tem saúde emocional, casamento destruído, vida financeira destruída. Por quê? Enquanto o herdeiro é pequenininho, em nada ele difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Lá no passado, os filhos dos reis eram educados por escravos. Os escravos, os tutores, os aios, é que determinava a hora de comer, a hora de tomar banho, o que podia, o que não podia. E muitos de nós temos vivido como escravo. Esperando o quê? Se nós vivemos na plenitude dos tempos, você está vivendo na plenitude. Fala para mim, como que você vai viver hoje, a partir de hoje? Você vai viver na força do teu braço? Ou você vai desfrutar da graça de Deus? O versículo de Gálatas que diz que enquanto o herdeiro é menor, ele é igualzinho um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Gálatas 4, capítulo 4, versículo 1. Gente, eu espero que essa live tenha abençoado a sua vida muito. E agora eu vou me despedir de vocês com uma oração, tá? Vamos orar, gente? Quem quer orar? Abençoa a tua vida? O que você aprendeu? Manda no direct para mim. Manda para mim no direct o que você aprendeu. Vai lá no direct e escreve lá. Silvana, hoje eu aprendi isso. Eu quero te responder, tá? Eu quero te responder. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Sueli está agradecendo a todos pela oração. A Sueli foi curada do Covid. A Sueli recebeu cura. Gente, vamos todos viver pela graça de Deus. Quem quer orar? Vamos orar?
e depois eu vou sair. Tô indo para Jaraguá do Sul. Junto com a minha mãe, acompanhar ela. Ela vai fazer uma cirurgia nos olhos que ela ganhou. Ontem a gente falou, né, sobre as coisas que a gente recebe de graça. E eu estava falando da saúde, né? Gente, a gente que mora aqui em Santa Catarina, a gente não pode reclamar, gente. A minha mãe ganhou uma cirurgia que, se fosse para ela pagar essa cirurgia dos olhos, ganhou da saúde pública. Ela iria pagar uns 15 mil reais. E ela ganhou. Sabe, quando a gente tem que começar a declarar. A gente tem que orar pelas autoridades. A Bíblia diz que quando nós oramos pelas autoridades, nós temos dias de paz. Tá? Vamos orar, gente? Estende a sua mão aí na posição de receber e vamos orar. Gálatas 4:1. Estende a sua mão na posição de receber e vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos comer essa palavra e, mais do que entender com a mente intelectual, nós queremos entender com o nosso coração. Nós não queremos apenas saber que somos seus filhos. Nós não queremos apenas nascer de novo e ser criança na fé. Que essa palavra, Deus, que nós possamos absorver todo esse alimento, que nós possamos crescer como corpo de Cristo, que nós possamos crescer como herdeiros, que nós possamos crescer como filhos, que nós possamos desfrutar da Tua graça. Eu declaro agora, Pai, pela autoridade que o Senhor me instituiu aqui em São Francisco do Sul, Deus, como autoridade espiritual, eu declaro a Tua graça sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, sobre o nosso casamento. Cada casamento, cada homem, cada mulher, cada casal, cada jovem, cada criança, adolescente, do maior ao menor, Senhor, sobre cada ancião, eu declaro a Tua graça, eu declaro o Teu favor, eu declaro uma guinada nas nossas vidas. Senhor, que verdadeiramente nós possamos ter o Teu Espírito, que é o nosso GPS, o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade, nesse dia, nessa manhã, em nome de Jesus. Quem crê e concorda, diga amém. 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 Amém, povo. Gente, beijo, até amanhã. Amanhã a Ludoana já vai estar conosco, tá? Amanhã ela já vai estar em casa. Ela não entrou hoje porque está no aeroporto, tá? Mas amanhã ela vai estar conosco. Beijo, gente. Fica com Deus. Vamos. Obrigada. Deus abençoe minha mãezinha. Beijo.